atrapalham. A cada dia, 50 mutuários perdem os seus imóveis retomados aí pelas instituições financeiras no estado de São Paulo. Para os especialistas, as regras favorecem quem financia em prejuízo dos devedores. Se quem casa quer casa, com seu Francisco não foi diferente. Sempre foi o sonho, até se tornar um pesadelo. Ele financiou o imóvel e pagou metade até perder a empresa da família. Com um mês de atraso nas prestações, recebeu uma intimação. Com 3 meses, a casa foi a leilão. Tentei solicitar não uma anistia, mas uma extensão de prazo para poder, com isso daí, reduzir o valor da parcela. Infelizmente, você não é aceito. Eles te dão simplesmente uma negativa. De dezembro de 2009 a dezembro de 2011, as operações de crédito imobiliário cresceram 46% no país. A inadimplência teve queda de 6% entre outubro de 2010 e outubro de 2011. Mesmo assim, todos os dias, 50 famílias perdem a casa só no estado de São Paulo. Há 2 formas de financiar a casa própria. Pelo Sistema Financeiro de Habitação, o imóvel não pode custar mais de R$500 mil. Os juros são de até 12% ao ano. O banco pode tomar o bem com 3 parcelas atrasadas. Pelo Sistema Financeiro Imobiliário, os juros são ilimitados, assim como o valor da casa. Mas com apenas 1 mês de atraso, a instituição financeira pode reaver o imóvel. No SFH, a posse e a propriedade ficam na mão do mutuário, daquela pessoa que comprou o imóvel. No caso do SFI, é uma alienação fiduciária, é um outro instituto de direito. Então, o que acontece? Você só tem a posse, porque você mora lá dentro, como se fosse um inquilino. Só que a propriedade você transfere para o banco. Para a Associação dos Mutuários de São Paulo, os sistemas ferem os direitos do consumidor em caso de inadimplência. Esse sistema é errado devido, tanto um como o outro, não ter o devido processo legal, autor, réu e juiz. Simplesmente a retomada da casa é feita de modo extrajudicial, sem o conhecimento do Poder Judiciário, da qual o comprador não tem o direito de ampla defesa. Agora, uma pergunta que fica aqui na minha cabeça. Por que tanta gente não está conseguindo pagar os seus imóveis? Olha, certamente por causa da instabilidade do mercado. Claro. Mas o que devia haver é um seguro, no caso desse trabalhador, desse pequeno empresário, um seguro para casos como esse que foi citado. Ele tinha uma empresa que ia bem, de repente a renda dele caiu. Ele não conseguia mais, naquele período, pagar aquilo. Tinha que ser reescalonado, criar condições de um alongamento da dívida, para que ele não ficasse privado do bem que ele adquiriu com a duras penas. Em outros casos, da mesma forma, o sujeito faz o financiamento, tem um emprego, perde o emprego, e daí? Vai ser executado? Vai perder a casa? Não há maneira dele renegociar isso? O seguro-desemprego não dá para pagar aquilo que o seguro normal paga. Então, enquanto ele tiver que seguro-desemprego, que seja feita uma redução nas prestações de um alongamento da dívida. Por que não? É que a inflexibilidade... É possível isso? Claro que é possível, legalmente é possível. Não, legalmente, mas eu digo assim, na boa matemática isso é possível? Claro, você vai pagar os mesmos juros, só que você vai pagar uma parcela menor num prazo maior, perfeitamente em qualquer crédito que você faça. Agora, essa inflexibilidade que é inexplicável. É inexplicável. É muito assimétrico. Né? E eu acho que o advogado Consola ali foi ao ponto. Se exclui, inclusive, o Poder Judiciário. Você já define em contrato, na forma de aquisição do bem, você já define uma dinâmica que protege de maneira totalmente assimétrica o financiador. É uma operação sem risco. É um capitalismo sem nenhum risco e sem nenhum compromisso social, portanto, com quem adquire o bem. Imagina, um mês já pode caçar a moradia da pessoa. Qual é a vantagem? Não só a moradia. Ele não tem nem a propriedade. Ele fica sem o bem. Ele perde o bem. Mas tem mais uma coisa. O banco ganha 2 vezes. O financiador ganha 2 vezes. O imóvel já valorizou. Quando ele retoma, o imóvel já está em um outro preço, porque a valorização dos imóveis é uma constante. E agora eu quero aproveitar para apontar um outro fato que está acontecendo. Está ludibriando e prejudicando trabalhadores de boa fé. O sujeito vai, faz um contrato, com um contrato devidamente firmado,
A construtora tem a sua parte de construir imóvel num período de tempo e ele vai pagando prestações antes que saia o financiamento. Ele acaba de pagar as prestações e agora tem que haver o financiamento. Aí a construtora que encaminha o financiamento. A construtora começa a colocar dificuldades para obter o financiamento. Que dificuldade? A sua renda não dá, você não tem esse documento. Embora tenha aceito os pagamentos. Tem aceito, todos. Até então não se questionou isso. E o que acontece então? No contrato, geralmente está lá que se ele não conseguir o financiamento, a construtora tem o ônus de devolver tudo aquilo que ele pagou corrigido. Só que o imóvel já está construído, e já está valendo 4 vezes mais. A construtora revende. Ela fez uma captação. Agora, para poder construir. E como que as pessoas podem se proteger para não cair nisso? As pessoas, nem todos podem procurar um advogado. Os que podem procurar um advogado têm que notificar a construtora, entrar com uma ação. Não, mas isso já quando aconteceu. E para evitar cair nessa situação, chegar a esse ponto. A verdade tem que dizer, tem que ter tudo direitinho antes para não entrar em fria. Saber se a renda vai dar, se aquela que está fixada, se não negociar uma outra renda, se o prazo vai dar, se não negociar um outro prazo. Tem que ter muita cautela, mas nessa hora da compra, ninguém tem cautela, aquele entusiasmo em adquirir a casa própria. Ninguém vai lá e ouve um advogado para ver se o contrato é um contrato... Não tem nenhuma pegadinha, vamos dizer assim. E essa assim. pegadinha é brutal. Porque a retomada se dá com a devolução do dinheiro. Ah, que bom, devolver o dinheiro que pagaram. Pelo menos devolver, só que você não... Devolveram corrigido, atualizado. Que bonzinhos que eles são. E corrigir atualizado, porque a alíquota e a valorização do mercado imobiliário é em outro patamar. 5 vezes mais depois de fora o fato que você captou para fazer. Então você paga as prestações enquanto eles estão construindo. Com o teu dinheiro. Exatamente. Aí eles constroem com o teu dinheiro, depois eles dizem, toma aqui o teu dinheiro, muito obrigado por ter me dado dinheiro para construir. Aí já está pronto o imóvel. E devolve. E eu quero o imóvel de volta que já está mais valorizado. Exatamente. Nossa, aí então revende. Isso é um crime. Não, mas isso que você está fazendo aqui é um baita alerta, porque quantas pessoas não caem nessa? Então você vê a relação disso com montar uma empresa sem saber direito como é que monta. A relação é a mesma, ou seja, as pessoas estão com vontade de consumir bens duráveis, como imóveis, ou as pessoas querem sair do salário e do emprego e querem ter um negócio próprio. Então, há esse impulso de fazer as coisas. Por outro lado, elas estão sendo ajudadas nisso por uma melhora da condição financeira, o país melhorou e tal. Isso leva as pessoas a um ritmo de euforia que muitas vezes elas não têm o cuidado necessário para observar as condições em que elas estão assumindo essas obrigações novas, ou seja, a obrigação de pagar a casa ou a obrigação de pagar os impostos de montar a empresa ou os empréstimos, que você mesmo já deu aqui matérias sobre as pessoas estavam se endividando, lembra? A tua cabeleireira, inclusive. Né? As pessoas que estão se endividando além da conta. Tudo isso faz parte do mesmo processo de entusiasmo contagiante que está por aí, e que leva as pessoas, às vezes, a darem passos também maiores do que podem. Né? Mas aí, então, deixa eu fazer uma parte. Os bancos se aproveitam, financiam, dão dinheiro, cheio de conta que o negócio vai dar certo, e depois não consegue pagar os juros. Bom, aí eu mesmo vale para o cartão de crédito e assim vai. Eu não estou fazendo aqui a defesa do sistema contra as pessoas. O que eu estou tentando alertar é que as pessoas precisam redobrar os seus cuidados para não caírem na mão de espertalhões e também não serem vítimas de si mesmas.